Olá, bem-vindos ao nosso curso de mestre amador. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre navegação costeira e estimada. Se você está pensando em fazer a prova de mestre amador, você precisa saber desses assuntos e aqui eu vou falar um pouquinho para vocês e inclusive vou resolver umas questões de prova com vocês. Então vamos lá, meu nome é Geraldo, eu sou capitão amador e instrutor da Maré Alta Escola Náutica e agora vamos para a nossa aula. Navegação costeira e estimada. Esse é um tema, um capítulo do nosso curso que ele é a base da navegação do mestre amador. Quem está tirando mestre amador está querendo navegar nos limites da navegação costeira, que é aquela em que você está avistando terra, sem passar do máximo de 20 milhas, tá? Então você basicamente vai estar utilizando a navegação costeira e é o que é mais cobrado em prova pra gente, tá? A gente também vai utilizar muito navegação estimada, a gente está fazendo navegação estimada quase que a todo momento, em quase todo momento da nossa vida. E eu vou explicar para vocês como é que isso tudo funciona. Então, primeira coisa é a gente fazer a definição desses conceitos. Então, o que é primeiro navegação? Navegação é a ciência de você conduzir uma embarcação sobre os mares, sobre a superfície da água, de um ponto aí, de uma posição até a outra. Então, quando você está transportando a sua embarcação de um ponto a outro, você está fazendo uma navegação. Isso é uma ciência porque envolve vários conceitos que foram estudados ao longo dos séculos aí, né? Então a gente tem o desenvolvimento da engenharia naval, a gente tem o desenvolvimento de engenharia eletrônica, desenvolvimento de satélites, toda a parte de matemática, física por trás de tudo isso. Então tem muitos conceitos aí que vão ser abordados com a gente ao longo do curso. Mas o que interessa para a gente é a navegação costeira. Então a navegação costeira é aquela feita com a vista da terra. Então a gente está avistando terra e vai utilizar esses acidentes naturais e artificiais, como montanhas, pontos, cabos, ilhas, farol, torre, qualquer coisa que você olhe e fique bem notável em terra. Então aqui no exemplo aqui a gente colocou, por exemplo, um farol. Então você pega e faz uma marcação, que a gente fala, você faz uma linha divisata, você define uma linha de posição em que você está daquele objeto que você visualizou em terra. Quando você visualizou esse objeto, você define qual grau que você está olhando ele, você tem uma linha de posição que você está nesse mar, tá? Então, para você observar aquele objeto naquela direção, só tem uma possibilidade, uma linha possível que isso acontece. Então, você está fazendo aí uma determinação de posição através de uma linha divisata de um ponto notável em terra. Então, a navegação costeira é basicamente essa, é aquela que você vai fazer olhando a costa, olhando os acidentes naturais que a gente tem ou artificiais. Então, olha aqui esse exemplo para vocês terem uma ideia. Qual vai ser minha posição no momento que eu marquei Ponta Negra nos 50 graus e ao mesmo tempo eu marquei a Ilha Maricá nos 340 graus? O que significa isso? Lá na ponta, ó, lá no fundo, a gente observou um farol, o farol da Ponta Negra. Você marcou na sua bússola que você está olhando ele, enxergando ele nos 50 graus. E ao mesmo tempo você está observando no mesmo tempo um outro farol, o farol da Ilha Rasa, nos 340 graus. Então, você está numa posição na qual você faz duas linhas de posição entre o farol da Ponta Negra e o farol da Ilha Rasa, um nos 50 graus, outro nos 340 graus. E aí com isso você define uma posição que você está na superfície do mar, que você vai transportar isso para a sua carta náutica. Olha aqui, então aqui ó, a gente vai pegar essa distância, essa direção que a gente marcou lá, 50 graus, e levar até a Ponta Negra, fazer uma linha. Então que a gente tem algum ponto dessa linha. E a nossa posição, ela vai ser aquela que cruzar com a Ilhas Maricás no 340 graus. Então eu coloco 340 graus aqui, ó, no centro da Rosa dos Ventos, levo até a Ilha Maricás e defino então uma posição no cruzamento dessas duas retas, certo? Então, o ponto que eu estava ali olhando, o farol da Ilha Maricá nos 340 e o farol da Ponta Negra nos 50, é exatamente esse que eu estou desenhando na carta náutica. Isso é navegação costeira. Você vai utilizar pontos notáveis em terra para determinar a sua posição, para você entender onde você está e saber para onde você tem que ir. Então, essa é a base da navegação costeira. Não é o foco você entender essas contas que eu estou fazendo aqui, que eu estou passando rápido, já mostrei carta náutica, mostrei regra de paralelas, isso a gente vai falar mais lá para frente, mas é só para você entender
como funciona a navegação costeira e o que a gente vai abordar muito ao longo desse curso aqui no nosso curso de mestre amador. Beleza, e aí você pode definir a sua posição através de uma latitude e através de uma longitude, que são essas escalas que a gente tem na carta, tá? Então, ponto. Estamos ali com uma definição de coordenada geográfica através de duas linhas divisatas. Então, dois objetos observados em terras, igual a gente falou, tá? Mas isso é uma navegação costeira. A gente também pode fazer uma navegação estimada. O que seria uma navegação estimada? É aquela que é feita com ou sem terra, mas o cerne, a base da navegação estimada é quando você faz a obtenção da sua posição momentânea ou futura através de cálculos. Por exemplo, você faz um cálculo de tempo, de velocidade, de direção que você está navegando, então você vai fazer uma estimativa da sua posição com base em uma posição prévia ou com base na posição até de uma outra embarcação. Então você vai presumir uma segunda posição que você está com base numa prévia. Como é que funciona isso? Então você vai estar vendo aí vários cálculos, né? Então olha de novo no nosso próprio exemplo. Estava lá com aquela posição marcada, e aí você pega e fala assim, não, cara, beleza, eu sei que eu estou aqui nessa latitude e longitude, mas eu quero entrar ali na Baía da Guanabara, eu quero fazer esse caminho aqui, ó, quero fazer essa direção. Aí o que você vai determinar? Você vai determinar um rumo que você vai navegar, que você vai levar aqui no centro da Rosa dos Ventos, você vai determinar aí que eu vou navegar nos 303. E aí, se eu navegar nos 303 por um tempo mais ou menos aqui, ó, por uma distância mais ou menos de 16 milhas, que eu medi aqui, e numa velocidade de 8 nós, eu vou demorar 2 horas e vou chegar lá naquela entrada da Baía da Guanabara. Então, eu fiz uma estimativa de que se eu navegar por 2 horas, nos 303 graus de direção, de rumo, com 16 milhas navegadas, numa velocidade de 8 nós, eu vou chegar lá na entrada da Baía do Guanabara. Então, eu estou fazendo uma navegação estimada, eu estou estimando minha posição futura através da minha posição inicial, calculando tempo, velocidade, direção, entre outros fatores, tá? Mas isso dá pra gente fazer assim de diversas formas, vários cálculos matemáticos, tá? A gente vai abordar isso ao longo do curso, mas primeiro a gente tem que entender o todo, a gente tem que ir conhecendo a navegação costeira estimada para a gente conseguir entender como é que a gente vai chegar nessas contas finais que eu estou passando aqui. Não é o foco agora entender essas contas todas que eu fiz aqui, tá? Bom, além dessas duas que são a base da navegação do mestre amador, a gente também tem a navegação astronômica, que é aquela que a gente observa corpos celestiais, né, que são astros, sol, lua, estrelas, né, e a gente determina a nossa posição através dos ângulos, tempo, da hora que a gente está observando esses astros, tá? Isso foi feito muito antigamente, né, usado muito, hoje em dia a gente não usa tanto, mas é um tema aí que é muito abordado, inclusive no capitão amador, que é a categoria acima do mestre amador. Mas a gente usa muito ainda a navegação eletrônica, que aqui no mestre amador a gente vai dar uma boa pincelada, mas o foco assim de destrinchar também é no capitão amador, tá? Mas a gente vai ter que saber bastante tópicos disso daqui, inclusive tem um capítulo dedicado somente à navegação eletrônica. Mas a navegação eletrônica é aquela que a gente usa equipamentos eletrônicos para fazer a navegação. Então a gente usa o radar, o GPS, o AIS, que são instrumentos aí que vão determinar a nossa posição na superfície da água, da mesma forma, praticamente, como eu fiz ali na navegação costeira estimada. Então, eles vão estimar a nossa posição para o momentâneo e futuro através de cálculos matemáticos que são feitos tudo eletronicamente, tudo muito mais direto, inclusive muito mais preciso do que a gente fazer no manual. Beleza? Bom, e aí para a gente conhecer a nossa navegação, a gente tem que entender o nosso lugar na Terra e conhecer como se comporta e como funciona o nosso planeta Terra, essa esfera gigantesca, né? E para isso, nessa navegação aqui costeira estimada, eu entro num tópico falando para vocês alguns pontos importantes desse geodésio, desse modelo geodésico, esse modelo da Terra, tá? A Terra a gente assume ela basicamente como uma esfera, embora existem várias diferenças, modelos matemáticos para se representar a Terra, alguns mais achatados, alguns completamente esférico, outros mais geodésicos, que a gente fala, né, que tem um formato um pouco mais deformado, mas isso eu vou falar mais para frente. A gente, para efeitos iniciais aqui, a gente vai considerar ela redonda, tá? Uma esfera. Aí essa Terra, ela gira em torno de um eixo, sempre no sentido de oeste para leste. A gente chama isso de rotação, tá? Então ela gira nesse sentido de oeste para leste.
O centro da rotação, o eixo dela, na parte mais ao norte, a gente chama de polo norte. Na parte mais ao sul, a gente chama de polo sul. Esses são os polos geográficos e extremamente importantes, porque eles são início de vários marcos que a gente vai chamar mais para frente de meridianos, que eu vou falar para vocês, que também são círculos máximos. Círculos máximos são qualquer esferas, circunferências, que dividem a Terra em duas partes iguais, porque esses círculos máximos, eles sempre passam pelo centro da Terra. Então, toda vez que você tiver um círculo máximo, ele vai dividir a Terra em duas partes iguais, porque ele passa pelo centro da Terra e ele vai ter a circunferência máxima da Terra, ou seja, ele vai ter o tamanho da circunferência da Terra real, porque a gente está assumindo que ela é uma esfera redonda, certinho, tá ok? Bom, mas esse círculo máximo que eu mostrei não importa. Agora, alguns outros círculos máximos importam. Por exemplo, o meridiano. O meridiano, ele divide a Terra no sentido longitudinal, de polo a polo. Então, os meridianos, eles sempre passam pelo centro da Terra e pelos polos. Esses meridianos são extremamente importantes para a gente entender o conceito de latitude e longitude, que são as coordenadas geográficas. E esse aqui é o mais importante ainda, o meridiano de Greenwich, que é o primeiro meridiano que a gente tem nos nossos cálculos de latitude e longitude, tá? Então, esse meridiano de Greenwich, ele passa no centro lá do observatório, no observatório de Greenwich, tá? E a partir dele a gente vai ter vários cálculos que eu vou falar mais para frente para vocês. Beleza? Temos também um outro círculo máximo, que é o equador. O equador, ele é perpendicular aos meridianos e ele vai dividir a Terra em um hemisfério norte e outro hemisfério sul. Tá, ok? Então, ele vai dividir a Terra em dois hemisférios, sempre passando pelo centro da Terra, em norte e sul, tá ok? Então, esse é o único círculo máximo que a gente tem cortando a Terra em duas metades, norte e sul. Os outros meridianos aí, né, os meridianos, você pode ter uma infinidade deles, tá? Equador é só um, beleza? Bom, e além do Equador, a gente tem alguns círculos que a gente chama de paralelos, que eles são paralelos ao Equador. Eles vão estar cortando, então, esses meridianos aí de maneira perpendicular, né? E eles vão estar sempre paralelos ao Equador. Então, esses círculos eles não vão ser círculos máximos, eles vão ser círculos menores porque eles não passam pelo centro da Terra, dividindo a Terra em duas partes iguais, tá ok? Então, paralelos, sempre paralelo ao Equador, dividindo aí em partes desiguais essa nossa Terra. Tá ok, então com isso a gente consegue definir então os nossos conceitos de coordenada geográfica, latitude e longitude. O que é isso? Igual a gente tem um joguinho de batalha naval, que você fala lá assim, eu acho que o navio tá na coluna 1 com a linha 2, ou com a coluna A com a linha 3. Então você tem uma definição de um ponto naquela superfície do jogo de batalha naval, por exemplo, em que você vai definir onde você quer jogar uma bombinha ali, por exemplo, tá? Aqui na Terra é mais ou menos a mesma ideia, só que não vai ser um eixo tão cartesiano que a gente fala, por exemplo, um eixo X e Y. Na superfície terrestre, ela tem uma forma esférica. Então, definiu-se esse quadriculado através dos modelos de latitude e longitude, que eles vão ser ângulos que formam entre uma referência e o local onde você está. A referência é o meridiano de Greenwich, que eu já falei para vocês, e o Equador. Então, quando a gente pensa em longitude, vai ser o ângulo que forma entre o primeiro meridiano e o meridiano onde você está. E a latitude vai ser o ângulo que forma entre o Equador e o paralelo que você está, sempre passando pelo centro da Terra, igual está mostrado aqui na figura, e eu vou mostrar para vocês em um vídeo que vai ficar até mais legal de vocês verem. Então, pega esse modelo aqui matemático aqui, né, mostrando para a gente a Terra. A gente tem o Equador aqui como uma linha central, dividindo a Terra em hemisfério norte e sul. E aqui eu vou fazer o meridiano de Greenwich, passando ali no observatório da cidade de Greenwich. Beleza. Então, o ângulo que forma entre o meridiano de Greenwich e o meridiano local, ali que está passando perto da Colômbia, vai ter um certo ângulo que vai ser a longitude do local. E agora, subindo a latitude ali, você tem a latitude local, que é o ângulo que forma entre o Equador e aquele paralelo local. Então, com isso, a gente vai ter um quadriculado enorme da Terra aqui, com vários pontos que a gente vai conseguir definir qualquer posição na superfície do globo terrestre. Vou falar com mais calma agora para vocês entenderem. Imagina de novo esse globo nosso aqui, tá? Vamos falar primeiro da latitude.
Latitude, então, vai ser o ângulo que se forma entre o equador e um paralelo local, tá ok? Na prova da Marinha, eles gostam de falar a distância angular, ou seja, o ângulo que se correu ao longo do meridiano entre o equador até o paralelo local. Então, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, a gente abriu um ângulo com o centro da Terra de 40 graus. Então, a latitude de qualquer lugar daquele paralelo ali rosa, ele vai ser de 40 graus. Então, a latitude daquele paralelo, 40 graus norte, porque está para o lado de norte, para cima, tá ok? Mas a gente poderia fazer diferente, ó. Esse outro paralelo aqui, ó, ele tem um ângulo maior, formando com base no equador até o paralelo onde ele está. Então, qualquer ponto na Terra que passa naquele paralelo ali tem 60 graus, porque ele abre um ângulo de 60 graus com o equador. Então, latitude, para a prova da Marinha, é a distância angular medida sempre ao longo do meridiano, tomada a partir do equador até o paralelo onde você está. Sempre vai variar de 0 a 90 graus, que 90 graus é no polo norte, né, para cima, ou de 0 a 90 graus para o polo sul, tá ok? A longitude é o conceito mais ou menos igual, mas a nossa referência primária é o meridiano que passa lá no observatório de Greenwich. Então, você vai ter, por exemplo, aqui nesse meridiano que a gente está definindo, um ângulo formado com o meridiano de Greenwich de 95 graus pro lado de oeste. Então, as longitudes vão ser, de novo, a distância angular medida ao longo de um paralelo ou ao longo de um equador, né? Agora a gente tem duas opções, porque os dois correm paralelos entre si e sempre vão formar ângulos iguais entre os meridianos. Então, a gente vai ter que é o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano local ao longo de um equador ou ao longo de um paralelo, tá ok? Esse ângulo aqui de longitude, ele pode variar, aqui um outro exemplo, que está variando um pouco menos, mas ele vai variar sempre de 0 a 180 graus para leste ou 0 a 180 graus para oeste. Então, esse aqui ele varia de 0 a 180 para um lado ou 0 a 180 para o outro, conforme está ilustrado aqui para vocês, como se fosse aqui nesse meia terra aqui, né? Nesse meio globo terrestre. Certo? Então, latitude, a gente vai ter variando de 0 a 90 graus para norte ou para sul, longitude de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. Por que graus? Porque é o ângulo que se forma com a referência que a gente tem. Equador é a referência para as latitudes, meridiano de Greenwich é a referência para as longitudes. Tá certo? Bom, vamos continuar. Uma curiosidade, né? Se vocês perceberam, a gente dividiu essa circunferência terrestre basicamente em 360 graus, tá? Porque se você parar para pensar, ó, 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste, você soma os dois da circunferência terrestre que tem os 360 graus. 90 para norte, 90 para sul, dá um M arco, uma M circunferência de 180 graus. O meridiano oposto, que a gente chama de antimeridiano, tem mais 180. Então, a circunferência máxima tem dos 360 graus. Então, sempre a circunferência da Terra é dividida em 360 graus. Isso foi padronizado assim, tá? E a gente divide ainda cada grau desse em minutos. Então, a gente tem, dentro de um grau, 60 minutos, certo? Cada minuto desse a gente pode dividir ainda em segundos, mais 60 segundos. Depois vai se dividindo em décimos. Mas, de maneira geral, para a prova, não se cobra os segundos. A gente para nos minutos, tá? Que já dá uma precisão muito boa. Mas agora uma curiosidade, a Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros de circunferência. Se você dividir esses 40 mil quilômetros de circunferência pelo tanto de minutos, que são 21.600, porque 360 graus vezes os 60 minutos que a gente tem em cada grau, vai dar 21.600 minutos. Então, a gente vai ter que cada minuto desse vai ter uma distância de 1.852 metros. Isso foi convencionado que é o valor da nossa milha náutica. Então, a nossa milha náutica tem 1.852 metros exatamente por causa disso.
Se você for pegar ao pé da letra, a Terra, na verdade, tem 40.075 quilômetros. Então, daria um pouquinho mais, outras contas falariam um pouquinho menos, mas foi se convencionado a milha náutica nos 1.852 metros por conta dessa conta, tá? Então, toda vez que a gente estiver usando minutos na nossa escala de latitudes, por exemplo, a gente pode usar essa referência como distância também, porque ela vai ter cada minuto uma milha náutica, tá? A gente vai falar disso mais para frente, mas só para vocês amarrarem aqui a ideia. Beleza, e aí com isso a gente tem um mapeamento da Terra em infinitos meridianos, infinitos paralelos, que eles vão ser graduados em graus, minutos e às vezes até em segundos. E aí você define cada ponto da superfície da Terra. Qualquer ponto da superfície terrestre vai ter uma latitude e longitude diferente do outro, certo? Então a gente tem infinitos pontos na Terra, porque você pode ir dividindo cada vez mais esses pontos aí em décimos, milésimos, de centésimos, né? Então você tem infinitos pontos na Terra, mas de maneira geral a gente vai falar na nossa navegação em graus e minutos. Então, por exemplo, esse ponto A aqui nosso, ó, ele vai ter uma longitude de 100 graus para oeste, com uma latitude de 50 graus para norte, que ele está no hemisfério norte. O ponto B vai ter uma longitude de 80 graus para leste e uma latitude de 40 graus para norte, porque ele está no hemisfério norte, no quadrante de leste, tá? Então, as latitudes e longitudes vão correr sempre com base na referência, que é o meridiano de Greenwich e do Equador. Então, agora para o hemisfério sul aqui, ó, esse ponto C, ele vai ter aí seus 40 graus de longitude com 20 graus de latitude. E assim a gente vai definindo infinitos pontos na superfície da Terra, sempre cruzando uma latitude com longitude, a gente define uma posição na superfície do globo. Beleza? Mas agora, para complicar um pouquinho, eu vou falar como isso tudo é cobrado em prova para vocês. A Marinha gosta dessa expressão de diferença de longitude, diferença de latitude, caminho em latitude, caminho em longitude. Então, ela entra um pouquinho mais em detalhes. O que significa isso? Diferença de longitude é o quanto você caminha de um ponto a outro. Então, quando você caminha em longitude, é uma distância angular que você faz, tomada aí no Equador, entre meridianos passando por dois pontos determinados. Então, como é que significa isso? Imagina que você está aqui, ó, na longitude 20 graus leste, e você navega ao longo do Equador para a longitude 20 graus para oeste. Qual que é a diferença de longitude desse local? 40 graus, porque você foi 20 até o Greenwich e 20 depois até o meridiano de 20 graus para leste. É a mesma coisa que você sair do Greenwich e ir 40 graus para a longitude de 40 graus ali para oeste, tá? Então, diferença de longitude é o ângulo que você caminha ao longo ali do nosso Equador, beleza? E ele fala disso de caminho em longitude sendo em cima do Equador, porque essa distância angular, ela vai ser a mesma distância linear. Porque eu falei, cada minuto que você está navegando ali equivale a uma milha. Então, se você navegou 40 graus, você navegou 40 vezes 60 milhas, que é o tanto total de minutos que você navegou, que é igual ao total de milhas que você navegou. Beleza? Mas ele é um pouco diferente do apartamento. Porque se você anda esse mesmo grau, 40 graus aqui, mais para o norte ou mais para o sul, fora do Equador, você já não vai ter mais um caminho em longitude igual a uma distância linear também. Então, a gente fala que você está caminhando ao longo de um paralelo, você está fazendo um apartamento daquele paralelo. Então, o apartamento é a distância linear entre dois meridianos, medidas num determinado paralelo no sentido de leste para oeste. Então, se você tem 40 graus lá no Equador, tem 40 graus de diferença de longitude, que é a mesma diferença de longitude, teoricamente, ali em cima no outro paralelo. Só que a distância linear é totalmente diferente, que vai ser também totalmente diferente do que você tem lá próximo do polo. Então, essas distâncias elas vão apertando ao longo do meridiano no sentido dos polos.
por isso tem o que a gente chama de apartamento. Então, se aí na prova para vocês a palavra apartamento, elimina tudo que é angular e fique com a distância linear. Então, apartamento é a distância linear entre dois meridianos num determinado paralelo, tá ok? Ele pode ter a mesma diferença de longitude, mas a diferença de longitude a gente vai chamar aí de caminho em longitude de maneira geral, que é o quanto você caminha angularmente, tá? E ele, para a prova, grava que caminha em longitude sempre ao longo do equador, tá? Se você falar que caminha em longitude ao longo de um paralelo, tá certo? Tá. Só que para a prova, não, tá? Então, tem que saber fazer prova também. Então, para a Marinha, falou em apartamento, é ao longo do paralelo. Falou em caminho de longitude, é ao longo do equador, tá ok? Então, basicamente, a diferença dos dois é essa. Um é de diferença angular, que vai ser constante entre os meridianos, e o apartamento é a diferença linear, que ela não vai ser constante ao longo dos meridianos, tá? Vai ser cada vez mais estreita até você se aproximar do polo. Certo, então vamos ver a diferença de longitude entre esse ponto A para o ponto B. Então você estava no ponto A que tem 100 graus de longitude para o oeste, você caminha 100 graus de longitude até o Greenwich, depois mais 80 graus de longitude até o ponto B ali, que fica no hemisfério leste aí, tá? Então, no total, você fez uma diferença de longitude de 180 graus. Nesse caso, você indo para um lado ou para o outro, daria a mesma distância, porque a Terra tem 360 graus. Então, você está indo exatamente diametralmente oposto, tá? Mas só cuidado numa pegadinha que pode cair em prova para vocês. Às vezes, você faz uma diferença de longitude que deu 200 graus. 200 graus você está indo para o lado mais longo. O lado oposto da Terra, você teria uma diferença de longitude de 160 graus, que é o quanto falta para uma circunferência completa de 360, tá? Isso eu vou falar para vocês na parte de problemas de navegação, tá? Mas é só para ficar a ideia no ar aqui. Bom, vamos para a nossa diferença de latitude, então, é a mesma ideia. O caminho de latitude é a distância angular tomada ao longo de um meridiano agora, né? Então, é a diferença que você caminha ao longo de um lugar para outro, entre paralelos, ou entre paralelo e equador, em graus, tá? Então, é o quanto você saiu, ó, tô no 15 graus sul, fui até o 30 graus norte, eu caminhei ao longo do meridiano 45 graus, 15 até o equador, depois mais 30 até o paralelo de 30 graus. Tá? Então, isso daqui é a diferença de latitude. A diferença de latitude não tem tanto problema, porque a diferença angular e linear vai ser sempre a mesma, constante. Aqui não tem aquele efeito do apartamento. Então, o apartamento só para as longitudes, que eles vão apertando, porque os paralelos eles vão ficando cada vez circunferências menores, até virar um ponto, que vai ser lá no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá ok? Então, aqui nesse exemplo que a gente falou, a diferença de longitude era de 180 graus. E qual que é a diferença de latitude? Se você estava nos 60 graus, desculpa, nos 50 graus norte e foi para o ponto B, que fica no 40 graus norte, você caminhou 10 graus em latitude. Então, você fez uma diferença de latitude de 10 graus e uma diferença de longitude de 180 graus, tá? Então, quando você vai de um ponto ao outro, você pode fazer a conta só com as diferenças de latitude e longitude. E aí, assim, dá para você fazer uma conta para você saber qual o ângulo que você vai ter que percorrer só fazendo as diferenças de latitude e longitude, mas esquece isso. Só grava o conceito aqui para a gente levar para a prova e conseguir resolver as questões, que depois eu vou destrinchá-las com vocês. Inclusive, vamos lá, né? Vamos trazer umas questões aqui para dar uma animada, né? Porque senão daqui a pouco a gente começa a dormir. Então, a diferença em minutos sobre um meridiano entre o equador e um ponto nos fornece o quê? Então, diferença em minutos, ele está falando que você está numa diferença angular. Você está subindo ângulos ao longo do meridiano, ó, sobre o meridiano, entre o equador e um ponto. Então, quem que caminha do equador até um ponto em medidas angulares? Então, vamos desenhar para ficar mais fácil. Então, você está aqui no equador que tem 0 graus. E aí, uma diferença, por exemplo, até esse paralelo de 40 graus. Aqui tem 40 vezes 60, 0, 24, tem 2.400 minutos. O que você caminhou ao longo desse meridiano? A latitude desse local, tá? Então, com isso, a gente responde a letra D, tá? Lembrando que longitude não pode ser, porque a longitude você vai estar
caminhando entre meridianos e não entre paralelos ou ao longo de um meridiano, tá? Então, lembre desses termos. Ao longo de um meridiano, latitude. Ao longo de um equador e paralelo, longitude. Entre meridianos, longitude. Entre equador e um paralelo, latitude, tá? É o que você está caminhando em ângulos para você determinar uma latitude ou uma longitude do local, tá? Então, o apartamento também não pode ser que o apartamento é só entre meridianos e não entre equador e um paralelo, né? E diferença de longitude, de novo, todos estão falando de longitude ali, não pode ser, por isso que somente a letra D é correta. Então, tira a longitude, tira apartamento, tira a longitude, porque todos esses são entre meridianos e não ao longo, sobre um meridiano, beleza? Vamos para outra questão. Agora ele pergunta para nós, ó, apartamento é a distância, eu falei para vocês, distância linear. Então, caminho em longitude é a distância angular e o apartamento ele vai ser a distância linear. Então, com isso, a gente tem que riscar, deixa eu só mostrar aqui, risca a letra B e risca a letra D, tá? Então, a gente vai ficar entre a A e a C, que são distâncias lineares. Aí tem lá, entre dois meridianos, as duas estão corretas, medida num determinado paralelo ou medida no equador. E aí, lembra que eu falei para vocês, medida no equador é a mesma coisa que o caminho em longitude. Então, o apartamento tem que ser em cima de um paralelo, porque é esse efeito que eu até trago aqui o extrato do livro. É o efeito de ir apertando a distância entre os meridianos. Então, 1 grau no equador, ele tem 60 milhas. Mas quando você tem esse mesmo grau em cima do paralelo de 30 graus de latitude, já cai para 52 milhas esse mesmo grau. Quando você tem esse grau aí em cima do paralelo de 60 milhas, ele vai cair para 30 milhas náuticas. Então vai apertando a distância linear. Então, apartamento sempre em cima de um paralelo e não em cima de um equador. Então, por isso que eu falei para vocês, grava que apartamento é no paralelo, porque senão vocês erram na hora da prova. Aí a gente já falou, né, distância angular aí sempre diferença o caminho, né, de longitude, né? E igual eu falei, na letra C não pode ser porque não é equador e sim paralelo, tá ok? Então, vamos lá para outra questão. Na 18, né, do nosso banco de questão, ele fala assim, ó, essa aqui é uma que dá bastante dúvida. Um observador situado num ponto A na superfície terrestre, com uma longitude de 80 graus e 32 minutos para leste. Então, imagina que esse observador está nesse ponto A aqui, né, de 80 graus e 32 para leste, e um outro observador nesse ponto B que eu desenhei aqui, que ele está nos 120 graus e 40 minutos para oeste. A diferença de longitude entre esses dois observadores será de quanto? Então, vamos lá. Aqui, do ponto A para o ponto B, tem quanto de diferença de longitude? Se você pegar o meridiano de Greenwich separando os dois, lembra que tem 80 graus e 32 para um lado, 120 e 40 para o outro, tá? Então, você pega e soma essas diferenças de longitude entre os dois. Basicamente, a diferença de longitude vai ser a soma entre eles. 80 graus e 32 minutos mais 120 e 40 graus minutos para o oeste vai dar 200 graus e 72 minutos, que vai ser a mesma coisa aí que 201 graus e 12 minutos. Essa continha também não vou entrar em detalhe aqui agora, da parte de problemas, de resolução de problemas, eu vou falar melhor dessas resoluções aqui, dessas continhas, tá? Mas aí você tem a alternativa B ali, ó, 201 e 12. Se você marcar ela, errou, tá? Porque lembra que eu falei para vocês, 201 e 12 é o lado maior, é o lado mais longo. O que você tem que fazer é subtrair esse 201 e 12 dos 360, para aí sim chegar na letra A de 158 graus e 48 minutos, tá? Então aqui uma pegadinha, muita gente erra, tá? Lembra sempre que a diferença de longitude vai ser a menor distância entre os dois. E você pode ir na superfície do globo para um lado ou para o outro. Então sempre escolha o lado menor, tá? Passou de 180 graus, você, opa, essa está errada, aí você subtrai de 360 para chegar na resposta correta. Vamos ver outra questão aqui. A posição de uma embarcação plotada por um cruzamento de marcações de 2 faróis e uma tangente de uma ilha é considerada de navegação o quê? Então ele fala lá, ó, você está fazendo marcação de 2 faróis
Quando você faz marcações, você está olhando dois faróis e fazendo ainda mais uma marcação de uma tangente de uma ilha. Então você está usando pontos notáveis em terra. Quando a gente usa pontos notáveis em terra, a gente está fazendo uma navegação costeira, beleza? Lembrando que é diferente da navegação estimada, que você vai ter que ter aquela palavrinha mágica que é estimar, presumir, fazer um cálculo através da posição de uma embarcação ou da sua embarcação e estimar a outra, tá? Então aqui ele não fala nada disso, então ele está usando pontos notáveis em terra, por isso que a resposta correta é navegação costeira. Lembrando que a navegação astronômica é aquela que usa astros, e a navegação estimada, igual eu falei, tem que ter aquelas estimativas de tempo, velocidade. Poderia ser mista? Poderia se ele falasse que fez contas de estimativa de posição, de tempo, velocidade, distância. Aí seria mista, que seria parte costeira, parte estimada, tá bom? Mas quase, nunca vi cair mista, tá? Então ele sempre esquece essa mista aí, porque não cai. Vamos para outra questão aqui agora, usando a carta náutica. Então a gente falou de latitude e longitude. Tem uma questão até que fala da carta náutica para Vanchão. Ele pede lá, o símbolo náutico na carta náutica anexa na latitude 22 graus e 55 minutos, com a longitude 43 graus e 10 minutos para o oeste, significa o quê? Então a gente vai ter que pegar essa latitude e longitude, vou anotar aqui no nosso caderninho, e vai ter que levar isso para a nossa carta náutica. Não se preocupa com isso aqui, que vai ter uma aula específica para vocês conhecerem a carta náutica, e mais específica ainda para você resolver problemas de carta náutica, tá? É só para vocês entenderem a aplicação das latitudes e longitudes em provas dentro da prova de mestre amador. Então vamos pegar lá, latitude, eu pego uma coordenada conhecida aqui, caminho até a latitude de 22 graus e 55, fiz uma linha ali em cima, peguei a longitude de 43 graus e 10 agora, que vai dar exatamente em cima dessa posição, que é a escala da carta que eu estou colocando aqui em cima, ó. Então, vou colocar um zoom aqui para vocês, opa, 43 graus para o oeste, 43 e 5, 43 e 10. Então aqui está a nossa longitude. Se você olhar aqui, ó, esse é o símbolo que a gente encontrou. É um aerofarol, que se vocês quiserem saber mais detalhe, esse é o aerofarol do aeroporto de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Com isso, então, a gente marca a alternativa B. Tá? Então é assim que a gente resolve problemas utilizando latitude e longitude, mas claro, eu não falei nada de como você vai colocar isso na carta náutica, tem um capítulo explicando só de carta náutica, inclusive outro só de resolvendo problemas de navegação. Então calma, que é só para vocês entenderem os conceitos. A gente vai chegar lá ao longo do curso. Mas já está ficando um pouquinho longo, tá? Essa aula, inclusive, ela é mais longa, a gente tem muita coisa para conversar aqui ainda. Porém, aqui eu estou deixando mais resumido para a gente não ficar tão longo nesse vídeo. Aí aqui embaixo eu estou deixando o link do nosso curso, tá? Lá tá tudo mastigado. Se você vai prestar a prova de mestre amador, tem que fazer o curso, porque lá eu dou dicas sobre o que você mais tem que estudar. Tem todas as questões de prova para você estudar com a resolução igualzinho eu fiz aqui para vocês. Tem todas as videoaulas lá, tem provas, tem simulado, tem tudo que você precisa para conquistar o seu mestre amador. Então, assim, para de ficar sofrendo, para de ficar pesquisando um monte de coisa na internet, pega esse curso nosso completo lá que vai resolver a sua vida, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima aí. Um abraço.